Buenas! Neste tutorial vamos reproduzir alguns exemplos usando componentes do 3D Warehouse e também trabalhando com a organização desses componentes usando layers, usando algumas ferramentas de apresentação, enfim. É importante que a gente trabalhe com modelos com boa qualidade e também trabalhe com modelos com um bom peso, né, que não atrapalhe no teu desenvolvimento do projeto. E também, se você precisar de um modelo 3D muito pesado, como você vai agir, né? Procurem aqui na lateral o menu Componentes. Em Janela, você pode verificar se está acionado em Default Tray, Componentes. São várias possibilidades. Então, em Componentes, como você viu aqui, você consegue conduzir. Opa, deixei desabilitado. Acabei desabilitando aqui. Você consegue conduzir pesquisas e também os objetos e os componentes que estão presentes no teu modelo 3D. Se você clica aqui na casinha, vai aparecer todos os objetos que já foram inseridos, né, ou que estão presentes no componente. Este componente já foi inserido uma vez neste modelo 3D e ele ainda está aqui no histórico. Vou dar um alerta bem importante. Toda vez que você insere componentes no Sketch, tome muito cuidado. Você vai sempre deixá-los no histórico. Então, quando você abre um componente do 3D Warehouse dentro do teu projeto e depois você deleta, você pode eliminar esses componentes não utilizados. Perceba que se eu seleciono ali, você então percebe que você teve uma limpeza, né? Imagina se os componentes fossem pesados. Esse era bem leve, mas se fosse pesado, então o arquivo do Sketch estaria com peso desnecessário. Percebam também que aqui do ladinho dessa casinha, né, você tem essa flechinha. Flechinha navegação. Na navegação temos alguns favoritos. Se você clicar em Component Sampler, veja que você já consegue acessar favoritos do Sketch. Favoritos que venham da internet. Alguns componentes do 3D Warehouse. Veja que você encontrar então alguns componentes já clássicos, né? Enfim. Alguns possuem esse símbolo. Este é um componente dinâmico, né? Esse símbolo, então, avisa sobre o componente dinâmico, uma situação bem importante. Vamos visualizar o que é isso também, né? Então, nesse primeiro momento, alguns componentes são dinâmicos, outros não. Ok? O componente dinâmico possui algumas propriedades. A gente vai fazer esse teste, então. Temos aqui esse suporte de bicicletas, que não é um componente dinâmico, dando um clique. Dando clique bem na imagem, né? Veja que eu mexo o mouse e já trago aqui esse suporte, né, para bicicletas. Dando um clique, você já carregou, então, veio da internet esse componente. Você carregou no teu modelo, no teu projeto. Esse não é um componente dinâmico. Ao contrário, por exemplo, de um dos objetos que eu estava vendo aqui, né, temos um sofá. Deixa eu pegar esse sofá aqui. Sofá-cama. Dando um clique, né, bem na imagem, veja que você já carrega o objeto. Vou dar um clique aqui para colocar o sofá. Para que você consiga habilitar algumas situações do componente dinâmico, para você habilitar então a animação. Por exemplo, um objeto pode ter portas abrindo, enfim, pelo componente dinâmico. Habilite aqui em visualizar barras de ferramentas. Está no comecinho ali, componentes dinâmicos. Componentes dinâmicos, clico em fechar, habilitei esse menu. Vejam que se eu dou um clique nesse interagir, vamos visualizar aqui, esse objeto não tem nenhuma interação. Esse aqui também, por enquanto, não tem nenhuma interação. Mas se você então tem esse objeto selecionado, como eu tenho aqui, bom, na dúvida, seleciona ele, né? Verifique que essa segunda opção, opções do componente, dando clique,
ele aparece aqui qual é o comprimento do sofá, então você tem um componente dinâmico, você pode alterar por aqui seus comprimentos. Você vai perceber que o braço do sofá vai continuar igual. Vou trabalhar aqui com outro valor, 1,2. Vou dar um aplicar. Ele trabalhou com, né, um processo. Ele avisa o processo da escala, a importância do uso da escala. Vou dar um fechar. Se eu acionar a escala, você pode perceber que ele altera. Percebeu que aquele valor das espumas, né? Tentou manter um padrão. Esse é um componente dinâmico. Uma outra opção, vamos verificar aqui, por exemplo, a porta, dando clique. Para inserir essa porta você precisa de um plano de referência. Vou usar esse plano de referência só para, né? Deixa eu mover a porta aqui. Percebam que se você clica na interação, dando clique, clique para ativar, perceberam esse recado? Né? Clique para ativar. Ok? Essa porta está em polegadas, é um porém, veja só. Já conhece esse componente, você clica em opções do componente, verifiquem. Ele está em polegadas, você pode mudar alguns valores, por exemplo, né? 2,8, fica, né? Um valor maior, enfim. Claro que ele pode procurar outras portas, por exemplo, porta. Vejam que eu estou pesquisando por aqui, né? Deixa eu alertar vocês. Ó, a pesquisa estou fazendo por aqui. Essa pesquisa já vai dar acesso ao diretório lá do 3D Warehouse da internet. Você pode fazer essa pesquisa por aqui. E também, de outra maneira, lá em cima, em janela, temos o 3D Warehouse. Daqui a pouquinho eu já testo essa opção, ok? Bom, aqui do ladinho então, porta dinâmica. Pesquisei em inglês, vamos ver qual é o resultado. Encontrei aqui já um primeiro modelo. Vejo que o modelo aqui tem esse símbolo, parece que é dinâmico mesmo. Esse aqui já não tem o símbolo, talvez não seja, né? Esse já tem o símbolo, enfim. Eu vou fazer esses dois testes, esse aqui e esse outro. Dá um clique nessa imagem. Já faço o download, dá um clique num ponto qualquer. Temos aqui a porta. Vamos verificar se ele tem as opções que nem a outra. Eu não conheço esse componente. Ela abre. Ela tem... então, enfim. Vamos clicar em Options. Componente, opções do componente. Ele tem alguma falha. Não opções. Enfim, vamos tentar escalar. Vamos ver se ele tem... essa é a possibilidade de escalar, mas não dá a possibilidade de trabalhar com altura diferente. Então essa porta aqui ele tem é um componente dinâmico com algumas situações aí, travas, né? Enfim, ela não consegue ficar com outro tamanho diferente. O vão, vamos ver a altura do vão. Se estiver planejando 2,12 m, né? No total o vão. Então tem esse porém. Não clique nessa outra aqui. Bem parecida, se não for, enfim, a mesma? Não. Ó, já não é, então esse já não tem essa opção. Selecionar o objeto aqui. Opa, esse objeto aqui você já consegue trabalhar com outras dimensões, né? 2,10 m, e altura do vão. Ó, o vão vai ser aqui 1 metro. Vou dar um aplicar. Olha lá. A espessura da parede agora é 0,20. Ok? Essa é uma situação bem interessante de componentes dinâmicos. Eu já separei aqui então uma porta, eu gostei dessa porta. Vou usar essa poltrona no meu projeto. E não vou usar esse bicicletário aqui, enfim. Se eu deleto, só para dar um alerta aqui para vocês. Se eu deleto esse componente, vamos lembrar lá que na casinha, quando você clica na casinha, mostra todos os componentes presentes no teu, né, no teu modelo 3D. Aqui ele aparece até os componentes do sofá, perceberam? Tem portas que eu deletei, ainda estão aqui.
mostrando no histórico. Tem só 2 componentes, mas está mostrando vários aqui. Seja importante a limpeza. É claro que você pode fazer por aqui, né? Clicando em Options, sempre. Atenção aqui, né? Em detalhes, você pode clicar em eliminar os não usados. Eu gosto de reproduzir essa limpeza usando um recurso geral, bem interessante, que em janela, clicando em informações do modelo, você tem a opção em estatísticas, a opção de eliminar os não usados. Sacou essa ideia? Então, se você já pode eliminar tudo que não está sendo utilizado, você vai perceber que vai fazer limpezas aqui, ó. Perceberam? Ó, eliminar não utilizados, limpou geral. Então, limpou grupos, guias que não foram utilizados, textos não foram utilizados, enfim, componentes, assim como foram esses aqui. Layers que não estavam sendo utilizados. Ótimo. Então, eliminar os não utilizados, eu peço para que vocês tomem muito cuidado e façam por aqui esse processo. Porque você vai limpar não só o componente, mas layers que talvez estavam sendo carregados por esses componentes. Bom, eu fiz download de componentes que eu não conhecia. Talvez, né, este componente tem um layer específico, não tem. Estou vendo aqui, selecionei objetos, não tem, mas enfim, vamos ver se ele carrega alguma coisa. Então, em camadas, tenho camadas comum, enfim, então não tenho nada novo. Então, sempre importante quando você faz o download de componentes, façam sempre o purge, né? Sempre lá em janela, então, em informações do modelo, em estatísticas, eliminar não utilizados. Façam isso toda hora, ok? Uma dica importante, então, que quando você for reproduzir os seus projetos, você vai separar os componentes primeiro. Pense num arquivo de referência. Esse arquivo, então, você vai carregando esses componentes. Veja que eu não tenho projeto nesse meu arquivo, né? Não tenho o projeto do ambiente aqui, apenas estou selecionando alguns componentes. Na segunda parte desse tutorial, a gente vai reunir esses componentes e trabalhar com mover, rotacionar, encaixando e organizando os componentes dentro de um projeto simples, de um ambiente, enfim. Então, nesse primeiro momento, vamos trabalhar com a inserção, como a gente trabalha com a pesquisa e a inserção desses componentes. Então, vejam outra possibilidade lá em janela, em 3D Warehouse. Então, vejam que aqui você tem essa possibilidade, né? 3D Warehouse. Dando clique lá, então, em 3D Warehouse, abre esta janelinha. Você pode pesquisar aqui, por exemplo, uma cama. A pesquisa em português, a pesquisa em inglês pode dar muitas diferenças. No primeiro momento fiz uma pesquisa muito aberta. Eu não tenho um modelo de cama específico, eu estou fazendo uma pesquisa simples. Não, mas eu quero uma cama box, por exemplo. Poderia ser uma cama assim, assim assado, tem um modelo específico. Pode ser que você encontre esse modelo, né, de algum fabricante dentro do 3D Warehouse, é claro. Então, veja que eu fiz uma pesquisa rápida aqui em cima. Eu vou fazer um download rápido também. E claro que eu vou mostrar outros recursos aqui de pesquisa do 3D Warehouse. Então, no primeiro momento, vamos fazer um teste. Por exemplo, eu gostei dessa cama. Não tenho... Depois eu trabalhar com algumas texturas, enfim. Verifiquem que aqui você já encontra quantos megas tem. 2 megas. Não é uma cama tão pesada. Alguns arquivos talvez sejam bem mais pesados. Por exemplo, esse aqui já tem 7 megas. Outro já tem muito menos, né? 600 e poucos kbytes. Ok? Percebo que essa aqui já tem 5 megas. Essa aqui já tem 3 megas. Enfim, eu vou fazer um teste com qualquer uma delas aqui. Independente qual é o modelo. Ou pode ser essa aqui já. Bom, vou pegar essa aqui. Dando um clique, então, para fazer o download, em baixar. Então percebam aonde você vai dar um clique, né? Bem aqui. Ela já vem direto no modelo. Se você clica na imagem, você vai explorar um pouco mais das informações desse componente. Vamos fazer um teste primeiro clicando na imagem.
Olha lá, ele já fala mais informações aqui do ladinho, downloads, quantos fizeram, curtidas, enfim. Beleza? É claro, você dá um clique aqui em modelo 3D. Ele demora um pouco, veja que ele vai carregar. E você pode, antes de fazer o download, verificar já como está esse modelo 3D. Esse arquivo tem um tamanho de 2,5 megas. É importante sempre que você faça o download dos arquivos do 3D Warehouse e depois faça um purge, que é aquele eliminar, né, componentes não utilizados, enfim, que a gente viu em estatísticas. Ah, gostei. Ah, beleza. Vai ser essa aqui mesmo, enfim. Veja que é só um enganation, né? Não tem a cama mesmo, mas tá ótimo. Vai ser isso aqui. Vou dar um baixar, vale o exemplo. Quando você clica em baixar por aqui, ele vai sempre perguntar, independente se você clicasse naquela outra opção que eu falei para vocês, do baixar, aqui dá a mesma pergunta, se você deseja carregar diretamente no sketch, no teu arquivo. Se sim, beleza, se não, ele vai só salvar no teu computador. Vou primeiramente testar o sim, firmeza? Olha aí, tá. Vou dar um clique, inserir. Precisa trabalhar com cores ainda, né, com alguns. Fiz a inserção desse componente. Vou verificar se tem alguma camada a mais. Aqui não tem nenhuma, enfim. Sempre é importante quando você faz a inserção do componente fazer aquela limpeza, como falei para vocês, para eliminar algumas coisas não úteis, né? Informações do modelo, então janelas, informações do modelo, estatísticas, eliminar os não usados. Olha lá, dá um clique. Com certeza deve ter eliminado alguma coisa, alguma informação, enfim, que veio desse componente. Pode fechar. Vou precisar aqui de uma outra pesquisa. Vou fazer a pesquisa novamente, voltando em janela, 3D Warehouse, pesquisar aqui um quadro. Quadro, paisagem. Gostei dessa paisagem, veja que está aparecendo aqui 2 megas. Vou dar um clique aqui para fazer o download. Dessa vez vai ser por aqui, beleza? Dá um clique. Sim. Aparecem vários quadros, olha lá. Mas eu só vou aproveitar um deles. Vou dar um clique no ponto qualquer. Inserir esses quadros e percebo que parece que tem mais coisas. Como você não sabe e não conhece esse componente, é muito arriscado já reproduzir essa ação, inserindo, né, ele direto no teu projeto. Este não é um arquivo do nosso projeto ainda. Você está reunindo componentes em um arquivo qualquer, verificando algumas situações, já selecionando ele, trabalhando com cores, enfim. E depois você vai inserir no teu projeto principal. Então, nesse momento, eu vou fazer um teste com esses quadros. Vieram então dentro de um componente. Percebam que se você procura aquele menu estrutura, veja lá, o menu estrutura aqui na lateral, aparece o objeto selecionado componente. Esse componente, se eu clico aqui no mais, tem um maisinho aqui, eu cliquei no mais, veja que agora apareceu mais opções. Temos ali agrupar, 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 então vários grupos ali dentro. O que me interessa são um dos objetos. Eu posso até dar um explode nesse componente, deixar esses objetos soltos. Botão direito do mouse, você pode dar um desassociar, no inglês ali, o explode. Pronto, veja lá, soltei todos os objetos. Estavam numa sacola e todos presos, deixei todos soltos. Vou eliminar algumas coisas que não me interessam. Não quero isso aqui. Vou deixar um grande e um pequeno. Pode ser que seja útil numa outra situação, esse pequenininho. Então eu posso selecionar os objetos que eu quero agora. Botão direito do mouse, criar um componente. Vou colocar aqui quadro A pequeno. Vou dar um criar. E agora eu seleciono esse outro. Botão direito do mouse, criar componente. Quadro A grande.
Não, criar. Criando esse componente, você separou os objetos de possíveis sujeiras. Lembra quando você selecionou aqueles quadros que estavam aqui? Tinha até uma área, uma sacola grandona aqui, uma área de pegando outros objetos, sei lá, algumas sujeiras. Já que a gente já separou os objetos que a gente precisa, eu posso dar um purge. Lá em janela, informações do modelo, em estatísticas, o purge está aqui, eliminar os não usados. Então clique aqui em eliminar os não usados, eliminei informações desnecessárias, então poderia ter alguma sujeira que, né, porventura não conseguiria. Tem um objeto aqui que está aparecendo que está oculto, perceba aqui em estrutura. Eu vou visualizar aqui em cima, aliás, em visualizar, né? Vou habilitar a geometria oculta. Perceberam esse objeto aqui? Esse objeto veio talvez daqueles quadros. Quando você inseriu os quadros, talvez esses objetos estavam com geometria oculta. Perceberam esse agrupar aqui? Na forma cinza. Fui lá em cima em visualizar, em geometria oculta. Habilitei geometria oculta, é como se fosse um óculos de fantasmas. Então visualizar geometria oculta, você consegue visualizar os fantasminhas. Perceba que você consegue visualizar até geometrias, né, que estavam ali suavizadas. Mas mostrou até objetos que estavam escondidos. Perceba que em camadas existem outros layers ativos. Eu deixei, estão todos habilitados, então você está vendo todos os objetos, todos os layers. E lá em estrutura tinha um escondido. Isso veio dos componentes externos. Por isso é muito arriscado você fazer downloads direto no teu projeto. Pode vir sujeiras. Este nosso arquivo é um arquivo que até pode cair alguma sujeira como esta. Porque depois você vai salvar sozinho um componente deste quadro. E depois você vai inserir no teu projeto. Então é importante esse exemplo. É claro que eu posso deletar este objeto que está aqui, né, quando eu estou visualizando, ó, em visualizar geometria oculta. Isso é bem interessante. Então, se acontecesse isso no projeto, essa é a solução, essa é a dica, né? Então, em visualizar, ativar a geometria oculta como se fosse um óculos de fantasmas, você consegue ver as geometrias, seleciona essas geometrias e deleta. Deletei. Só que para você parar de ver esses fantasminhas, você vai lá em visualizar e desabilita a geometria oculta. Ok? Então esses são os principais cuidados na hora de fazer o download de alguns componentes. É claro que você pode salvar esses componentes para deixar já, por exemplo, no teu computador. Nossa, vai ser muito importante, por exemplo, esse sofá. Bem útil para outros projetos, e assim como esta porta. Por enquanto esta cama e esses quadros é só para esse projeto, enfim, então vou deixar lá por enquanto. Se você quiser salvar então no teu computador, com o botão direito do mouse, verifique se esse objeto é um componente. O botão direito do mouse ele tem ali, está aparecendo, editar componente, não é um componente, não é? Até quando seleciona o objeto aparece ali, sofá cama. Lá, sofá cama. Aparece símbolo aqui, é um símbolo de componente. Esse aqui é um símbolo de grupo, aqui é diferente, né? Então perceba que o componente aparece esses 4. Bom, então, objeto selecionado, botão direito do mouse, está aparecendo onde está o componente, quer dizer que é um componente, você consegue salvar. Salvar como? Clicando em salvar como. Você vai salvar esse componente, né, no teu local lá. Então, salvar. Depois você pode utilizar em um projeto. A porta também foi útil, botão direito do mouse, salvar como. Deixando esse componente, então, vou colocar aqui porta dinâmica, né? Só para lembrar lá da dinâmica. E aqui por enquanto eu deixei aberto esses componentes que a gente vai utilizar na próxima etapa dos tutoriais. Na segunda parte, então, vamos reproduzir um ambiente, um espaço, colocando algumas texturas. Para isso, então, vamos só fazer uma pesquisa rápida das texturas dentro do Treasure House, já que a gente já fez as pesquisas dos objetos, para que na segunda etapa a gente venha
a reunir esses objetos e fazer um teste em organização com camadas. Lá então, em janela, clicando em 3D Warehouse. Em 3D Warehouse, vejam aqui em cima, vamos pesquisar de maneira diferente dessa vez. Vejam que você pode pesquisar aqui um simples piso. Quando você dá um pesquisar, talvez você encontre muitas coisas. Aparece aqui do lado, veja lá. Palavra-chave, está ali piso. Tamanho do arquivo, você pode ver, não quero arquivos tão pesados, quero arquivos mais leves. De até, por exemplo, 2 megas. Já começou a mudar, né, o tipo da pesquisa. Não está achando muita coisa, por exemplo, puxa, gostei desse, o outro aqui, enfim. Complexidade. Às vezes eu quero muito poucos polígonos, quase nada. Então quer dizer que uma quantidade muito mínima de polígonos você consegue encontrar aqui alguns objetos bem simples, conseguir encontrar. Modelo do fabricante. Quer dizer que você pode dar um clique aqui e procurar assim, ó, esse aqui é de algum fabricante. Por exemplo, ó, esse é fabricante aqui, outro lá, assim. Então você pode ativar modelo de fabricante, componente dinâmico e geolocalizado. Aqui é interessante, por exemplo, o modelo do fabricante, né? Você consegue encontrar alguma coisa de fabricantes aí talvez conhecidos, enfim. Fazer uma outra pesquisa, por exemplo, madeira. Há muitas coisas, veja que a gente pode, por exemplo, não quero coisas muito complexas. Você pode reduzir. Veja que eu vou clicar simplesmente em modelo fabricante. Já apareceu algumas texturas. E olha que eu nem cliquei em texturas, né? Já aparecem algumas coisas. Você poderia colocar em inglês. Muito mais opções, várias outras opções, várias situações aí também. Veja que eu vou dar um clique aqui em modelos do fabricante. Ok? Colocar aqui então textura. Vou pesquisar aqui modelo fabricante. Por exemplo, gostei dessas texturas aqui, vou utilizá-las. Assim como alguma outra que tem alguns padrões, que poderiam ser interessantes, enfim. Por exemplo, essa daqui. Dando um clique nesta imagem, visualizei o espaço do fabricante. Vejo que as texturas têm um tamanho bem pesado. A princípio parece que esse é o peso. Você vai perceber então que na hora de baixar o componente, vou dar um sim. Ele demora um pouco, né? Um arquivo bem pesado. E só para essas texturas você tem aquele peso todo de 7 megas. Mas será que essas imagens estão com bastante qualidade mesmo? Bom, no primeiro momento talvez você não visualize elas com a real qualidade. Você pode perceber aqui em cima em janela, temos ali em preferências em OpenGL, veja que você consegue visualizar aqui o tamanho máximo da textura. Se você clicar aqui em usar o tamanho de textura máxima, você vai deixar então o seu computador com um procedimento um pouco mais demorado para conseguir calcular as texturas, já que elas estarão em qualidade máxima. Vou dar um sim. Talvez você não tenha visto diferença nesse modelo, mas em alguma outra textura com qualidade mais baixa, você teria talvez uma diferença.
Então, se você está com uma placa de vídeo não muito interessante, cuidado com isso. Então, em janela preferências, vou deixar em OpenGL sem usar o tamanho de textura máximo. Vou dar um OK. Não houve diferença para esse modelo. Eu vou sempre, quando eu faço uma importação, eu sempre trabalho com o Purge. Se você quer utilizar esses 4 modelos, talvez para o teu projeto, como alternativas, você pode deixar aqui, né, e salvar esses modelos separadamente, se ele for um componente. Lá em cima, então, no primeiro momento, vou dar aquele Purge, aquela limpeza em informações do modelo. Em estatísticas, eliminar os não usados. Eliminei então os não utilizados, talvez tivesse alguma outra coisa a mais. Veja como vai ser simples para fazer a texturização desse sofá. Eu poderia entrar no componente, selecionar todas as superfícies. Ó, entrei clicando 2 vezes entrando nos componentes, né? Selecionei todas as superfícies desse banco, desse estofado. Vou procurar aqui em materiais. O conta-gotas, eu tenho que estar aqui na opção selecionar, o conta-gotas. Capturo uma das texturas e agora aplico. Fiz a aplicação dessa textura, né? Ela precisa de alguns ajustes, né, por questão de tamanho. Quando você aplicou, você pode clicar em editar, na edição, trabalhar aqui com 0,1. Não foi uma textura tão interessante. Se essa correntinha está aberta, ela pode deformar o objeto. Houve uma deformação perante esse componente dinâmico. Vamos ver como que vai ser a interação em outro objeto. Fazer um teste agora nesse outro objeto. Entrando no componente, selecionando, clicando em selecionar, selecionei, apliquei, já teve uma outra resposta. Bom, digamos que eu gostei da cama assim e do sofá desse jeito. Você pode selecionar esse objeto agora, com o botão direito do mouse, salvar esse componente desse jeito. Ah, mas esse aqui já foi salvo, né, de uma outra maneira. Se você desejar alterar esse componente, é só salvar como? Salvar com o mesmo nome. Olha lá. Vou dar um salvar. Sim, pronto. Fiz uma alteração nesse componente que já tinha sido salvo uma vez, né? Usei uma textura externa. Enfim, se você quer salvar essas texturas, com o botão direito do mouse, salvar como? Vou salvar essas texturas agora. Depois de organizados os processos, a gente vai para a segunda etapa dos tutoriais. Vimos um exemplo então de uma aplicação de uma textura, retirando uma textura do Treasure House. É claro que você pode fazer essa pesquisa de várias maneiras, várias possibilidades. Então, fizemos um teste aqui em componentes. Deixei aqui embaixo, não vi. Em componentes, né? Claro que você pode clicar e segurar arrastar. Vou arrastar e colocar ele logo na sequência, como estava aqui em componentes. Então, componentes, importante você sempre usar eles. Você pode pesquisar no Treasure House por aqui. Clicando na casinha, vai mostrar todos os componentes inseridos. Sempre importante você fazer uma limpeza. Você poderia fazer essa limpeza de componentes que você não está utilizando por aqui. Ok? E é claro que você também tem outras opções estatísticas, enfim, dentro da janela componentes. A outra possibilidade que a gente viu foi em janela, em Treasure House, fazer o download desses componentes. Então, na segunda etapa, vamos para a montagem, usando mover, rotacionar e organizando os componentes.